Olá, hoje no Gente Daqui eu recebo ele, Júlio Bolacel, que vem contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo. Prazer estar junto contigo aqui, Pamela, na TV daqui. E hoje quero explicar um pouquinho como é que foi a minha vida, a minha história, desde os anos 1960. O Gente, né, Júlio, é um programa que conta as histórias. Ele é, como eu te falava anteriormente, é uma conversa pra gente conhecer. A gente convive na rua, sabe que o Júlio é o presidente, é professor, mas a gente não sabe a história, né? Tu me disse que é natural de Santo Antônio das Missões, Júlio? Sim, nasci em Santo Antônio das Missões, e Santo Antônio das Missões pertencia para São Borja. Então minha carteira de identidade parecia São Borja. Agora eu renovei a carteira, apareceu que eu sou de Santo Antônio das Missões. Ó, de Santo Antônio das Missões. E como que era nessa época? Como que era a constituição familiar? Tu vivia na cidade ou para fora? Como que era essa convivência? Nós morava em Santo Antônio das Missões com meu pai, né? Nós tínhamos o comércio já na esquina da praça, lá em Santo Antônio das Missões. Desde 1965, por aí já tinha Comércio do que vocês tinham? Nós tínhamos um bolichão, né? Que você vendia de tudo naquela época, né? Desde farinha, tinha aquelas farinha ensacada, né? Então todo mundo vendia com balança ali. A granel, né, que Isso, dizem. a granel tinha. Então o comércio já fazia parte da tua vida desde criança. Desde criança. Vamos dizer, a família Bolacel e a família da mãe Oliveira, quase todos tiveram comércio. O pai teve 11 irmãos, né? E esses aí quase todos tiveram um dia um comércio. E o que tu lembra, tu recorda? Tu ajudava já pequeno no comércio ou tu brincava mais? Mais brincava. Essa época não ajudava, né? Dá para se lembrar que quando nós saímos lá de Santo Antônio, se mudamos para São Luís, pensando em ter um comércio maior, né? E aí quando nós viemos para cá, nós 3 irmãos botaram a empresa ali que fica diagonal com o Banco do Brasil, que se chamava Bolacel Irmãos. E aí que despertou esse interesse já pelo comércio? O comércio ali, daí, quando o pai resolveu a também ter o seu próprio comércio, ficar individual, isso já estou falando em 1975, por aí. Aí o pai, a gente abriu a sociedade, né? E o meu tio ficou ali onde é que é agora, na frente do diagonal com o Banco do Brasil, e nós ficamos aqui na frente, abrimos a Magazine Nobre aqui na frente. Na frente da TV daqui. TV daqui, exatamente. Foi ali que começou. Morava na frente aqui do Seu Olímpio, né? Então a Magazine Nobre, ela iniciou aqui, nessa casa aqui na frente. E inicialmente ela vendia, era vestuário já? Aqui daí, a mãe que tocava a empresa aqui. Daí lá nós tinha supermercado e atacado. E aí a gente parou com o supermercado. Mas daí a família toda veio de Santo Antônio? Não, nós já estávamos morando aqui. Vocês já moravam aqui? Morava aqui na casa junto com o comércio. Junto com o comércio, exatamente. E o porquê vocês vieram de Santo Antônio? Qual foi esse despertar? O objetivo era ter vamos dizer, nós viemos para a cidade que era maior, era uma vila na época, lá em Santo Antônio, era bem pequena, e a gente veio para cá buscando mesmo um comércio maior, né? E a família da mãe também era daqui, né? Os Oliveira, né? Tio Juca, do tio Nexon, vários também que já tinham comércio, daí veio exatamente tentando buscar uma comunidade maior. E vocês já nessa época estudavam aonde, Júlio, já despertava esse interesse pelo estudo, pela busca profissional? Eu posso dizer que eu não era muito bom aluno quando era não. Mas eu estudei no Colégio Senador, né? Estudei no Senador, estudei até a 5ª série. Na 6ª série eu fui para o Colégio Santo Antônio de Pado, que foi o último ano que eles... Em atividade. Em atividade, daí fechou, né? E saindo dali eu fui o primeiro ano que teve... o Colégio Polivalente aqui em São Luís Gonzaga, quando abriu o Polivalente, tá? E então foi uma turma muito boa para lá. E nós ficamos na 7ª e 8ª série lá. E como que era São Luís nessa época? Qual era a diferença, assim, as brincadeiras, as reuniões entre amigos, como é que funcionava isso? Eu acho que a grande diferença, né, vamos dizer, se tu olhar hoje com esse pessoal novo, que aquela época... Dá para dizer que nós participávamos muito de clubes, né? Os clubes funcionavam, a sociedade funcionava, nós tínhamos vários clubes aqui em São Luís. Então, o clube Piscina Pinguim, que nós quase todas as tardes ia para lá, jogava muito esporte, né? Futebol. E outra coisa importante era o carnaval. Nós tínhamos um carnaval muito
forte em São Luís Gonzaga. E muita gente vinha para São Luís Gonzaga participar do carnaval. Carnaval já era reconhecido na região. Conhecido na região, né? Muito grande, entende? Então... Vocês tinham um grupo, assim, bloco? Mas veio em 1975 nós criamos o Bloco dos Rejeitados, que era uma turma vamos dizer, dos nossos amigos, somos até hoje, né? E ainda temos o nosso bloco, né? Olha. 48 anos de bloco. Viu, ó. Então, esse bloco a gente participa, vamos dizer, a gente criou ele e sempre se encontramos todos os anos, tá? Então, a gente era muito organizado com o bloco, né? E ver, assim, o que a sociedade tinha, né? A sociedade tinha esses blocos, nós ia para os clubes, né? E participava muito veemente dessas programações que tinha. Mas aí tu não tinha conhecido a Viviane ainda? Não tinha conhecido ainda. Né? Ainda estava pulando o carnaval. Essa época ainda eu estava solteiro, então tinha namorada, né? Mas a gente... eu fiquei aqui até 1976, eu tinha 16, 17 anos, eu já fui estudar em Santa Maria. E aí tu escolheu a tua profissão, tu já tinha uma ideia, como que foi? Quando eu fui para Santa Maria, eu fui já fazer vamos dizer, o segundo e o terceiro ano, tá? No Colégio Manuel Ribas. Tu foi fazer ainda, tipo um ensino médio ainda. E fiz cursinho também, conjuntamente. E aí que eu sempre gostei da engenharia elétrica. E aí eu fiz o primeiro ano. Engenharia elétrica só tinha Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre. E aí eu passei em Pelotas aquele ano. Então, de 2000 aí até 1985, eu estudei em Pelotas, né? E aqui eu vi também no teu currículo, né? Que depois tu já logo foi para o mestrado. E isso é por exemplo, assim, uma decisão que eu tomei que na época quase ninguém fazia mestrado. Ninguém tinha mestrado, doutorado. Tanto é que quando eu fui para a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, eu fui o 7º a defender o mestrado lá. Olha. Então, hoje, se eu olhar lá as placas que tinha lá, eu sou... E ainda mais, acho que na engenharia, né? Na engenharia, ainda pior, né? Porque muito pouca gente, né, participava. Então, eu tive também um prazer muito bom, assim, o Ivo Barbi hoje, que vamos dizer, excelência em termos de eletrônica e potência. O Ivo Barbi no Brasil é um dos melhores que tem vários livros, e foi meu orientador, né? Então, isso aí foi muito bom para mim. Então, tu já pensava nessa vida acadêmica? Eu sempre dizia que eu nunca ia dar aula, tá? Daí, tanto é que eu fiz o mestrado, aí entrei na Eletrosul, lá trabalhei na Eletrosul, um ano, disse, não é isso que eu quero, porque só ficava lá fazendo projeto, e eu digo, não, eu quero ter um comércio para mim. E o comércio continuava aqui em Não, aqui na verdade a mãe que tocava, Tocava, né? A mãe, o pai, né? A Magazine Nobre já, né? Isso. E aí tu continuou lá, e aí quando que foi essa decisão? Eu vi que tu fez doutorado também, né? Não, doutorado eu não fiz, porque eu sempre dizia que eu não ia ser professor. Mestrado do laboratório. Aí o que eu fiz, tá? Aí eu trabalhei, eu fazia assistência para os professores que faziam doutorado. Então, por isso que eu tenho um conhecimento, assim, de conhecer quase todos que passaram, que tem hoje título de doutorado, principalmente Santa Maria, aquela região lá de Curitiba, São Paulo, a gente formou muitas pessoas ali. Então, eu conheci bastante, dei bastante suporte, né, para quem fazia mestrado e doutorado, no laboratório que eu trabalhava com o Ivo Barbi. Sim, aqui dizia laboratório, né? Laboratório de mestrado e doutorado. Isso, exatamente, que fazia suporte. Eu fazia as práticas, na verdade. E aí, depois tu já foi, nesse período, tu saiu, já vai à Uruguaiana? Sim, daí eu fiquei lá e aí eu disse assim, não, agora quero botar uma empresa. Aí não quer ser professor, fugir a todo custo. Aí chega a Uruguaiana, né? Uruguaiana, trabalhei com uma empresa de informática. Mas aí tu já tinha casado? Ainda não também. Mas eu casei depois ali, casei depois de uns 2, 3 anos ali que eu casei. E aí nós estávamos com essa empresa de informática e uma coisa muito importante dessa empresa de informática, que eu fui um dos primeiros a botar provedor internet, né? E Uruguaiana, botei Itaqui, Alegrete, Bagé. Então, os primeiros provedores que teve naquela região lá saiu da tua empresa. Da empresa. E tem até hoje, tá? Como que era o nome da empresa?
Lá era Bolacel Computadores, mas as D, porque cada uma tinha que ter um domínio, né? Sim. Então lá ficou Urunet, lá em Uruguaiana Net, né? Tu foi pioneiro, então, nesse segmento. Nessa linha aí a gente trabalhei em várias cidades, né? Alegrete era Alenet. Ficou quanto tempo nessa região? Eu fiquei um bom tempo. Não, assim eu fiquei 10 anos, né? Daí Tu morou lá? Morei lá, sim, morava lá. E casei, daí teve o Gabriel lá. O Gabriel já tinha 5 anos lá. E tu conheceu a Viviane aonde? Aqui? Conheci a Viviane por aqui, em São Luís. Né? Eu vinha para cá bastante, sempre vim para São Luís. Sim, né? a tua família estava aqui? A família estava aqui. Todo esse período, né? Eu sempre estava presente em São Luís Gonzaga. A gente sempre foi presente também com o pai, com a mãe. Viajei muito a São Paulo, né? Então, a minha participação, né? Por estar morando longe, a gente tinha dificuldade à distância, mas quando podia vir, a gente sempre estava presente. Sempre estava aqui. E aí tu conheceu a Viviane aqui? Sim, conheci a Viviane aqui em São Luís. Aí. E aí... Na noite. Nas festinhas? Como tinha sempre, né? Festinha, né? E aí, depois que casaram, ela foi morar contigo? Ela foi morar. Ela trabalhava no Banco Itaú, daí ela saiu do banco e foi morar lá em Uruguaiana, comigo. E como que foi essa decisão? Né? Tu saiu, fez todo um trajeto pelo estado, Sim. Foi para Santa Catarina, voltou. Como que foi a decisão de retornar a São Luís ou foi a Ijuí já? Que Não, a decisão foi vir para São Luís porque o pai faleceu, né? Tá, que ano isso, Júlio? Em 1998 o pai faleceu. 98, 99. Daí nós viemos em 99 para cá. Daí se mudamos, né, para vir para cá, até porque, vamos dizer, a Magazine Nobre também foi tocada pelo meu irmão, o Wilton, vamos dizer, trabalhava junto também com o pai. E nessa época o Wilton estava mais com as empresas dele, também não estava dentro da Magazine Nobre. E daí eu vim para também ajudar para tocar a Magazine Nobre. Sim. E aí tu ficou um período aqui, mas e como que foi esse ingresso, esse retorno a professor? A professor. Queria saber. Bom, deixa eu contar então. Quando eu estava nos últimos 3, 4 anos lá em Uruguaiana, o pessoal da PUC me chamou, porque tinha pouca gente que entendia de hardware. Porque como eu fiz minha especialização em eletrônica de potência, eu entendia bastante de hardware. Então eu dava para as disciplinas de informática, eu dava a disciplina de hardware, tá? Vamos dizer, CPUs, toda essa parte vamos dizer, a parte dura, a parte física, né? E eu comecei a dar aula lá, e o pessoal começou. E nessa brincadeira de eu dando aula de informática, quando eu vim para cá, o pessoal pensou que eu era da área de informática, que trabalhava com informática, né? Mas a minha área sempre foi engenharia. Sim. Né? E daí eu cheguei aqui, foi assim muito interessante, né? Porque eu cheguei, teve concurso. Aí tinha um concurso da UERGS, que estava entrando, tinha um concurso da URI e tinha um concurso da Unigy. Eu fiz nos 3 e passei nos 3. E aí tinha que escolher? Não, eu entrei nos 3. Tinha possibilidade? Tinha possibilidade. O cara é urista? Porque, na verdade, aqui na URI era urista, né? A Unigy já não era urista. E a UERGS estava iniciando, eu não sabia o que seria da UERGS. Sim. Né? Aí a UERGS foi a primeira que eu vamos dizer, que eu saí da empresa, né? E fiquei na Unijuí e na URI. A URI até agora, né? Sim. E a Unijuí faz 4, 5 anos agora que eu pedi demissão, né? Porque eu já estou aposentado também há uns 8 anos. Meu Deus, é uma... E tu sempre com várias atividades, né, Júlio? Tu nunca para. Nunca parei, sempre tá andando. Eu vou para o intervalo comercial, eu já retorno para nós sabermos essa tua passagem, porque tu foi vice-reitor da Unijuí. Trazer essa experiência também como gestor de uma instituição de ensino. Já retornamos. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes.
Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Estamos sempre perto de você. 3 endereços pra melhor lhe atender. Tem o Feirão da Avenida, o Feirão da Gruta, o Feirão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta. Retornamos ao Gente Daqui, tô conversando com o Júlio Bolhacel e ele me fala, né, que ele insistiu em não ser professor, mas acabou sendo professor. Júlio, conta pra nós essa passagem como vice-reitor da FIDENE em Ijuí, né, uma universidade importante aqui da nossa região. Na Unijuí, quando eu cheguei lá, em 2001, 2002, cheguei para dar aula na engenharia elétrica, né? Vamos dizer, em questão de... No primeiro mandato ali, que estava trocando coordenador de curso, eu já assumia coordenador de curso. E depois, no segundo mandato ali, eu já assumia a chefe de departamento, né? Que pegava... Nós tínhamos ali 8 engenharias. Então, no chefe de departamento, eu já comecei muito a tá por dentro na reitoria, trabalhava na vice-reitoria de administração. E daí, em 2008... eu entrei como vice-presidente da FIDENE, tá? Então, para quem não conhece a FIDENE é o guarda-chuva de todas as empresas que tem dentro lá é o museu, é a rádio, é as outras instituições que é da FIDENE, que tem Santa Rosa, Panambi, Três Passos. Então, desde óleos, vamos dizer, pequenas fábricas que eram projetos, né, institucional. É a fundação, né, que mantém a mantenedora da Unijuí, vamos dizer, o aluno paga para a FIDENE, não paga para a Unijuí. Sim. A Unijuí, simplesmente, ela é uma prestadora de serviço, né, mas ela tem CNPJ e tudo. Bom, eu entrei lá porque nós estávamos em dificuldade em 2008 financeiro, a Unijuí. E aí a gente teve que tomar algumas decisões e o Martinho, que era o reitor, uma pessoa também, um economista, né, e, vamos dizer, a gente foi bem sucedido, né? A gente teve que reduzir funcionários o primeiro ano e equilibrar, tá, a folha de pagamento com alunos. Naquela época nós já tinha 17 mil alunos, baixamos para 12 mil alunos. Então, tu tem alguém sair, né? E o momento econômico daquele, como que era? Foi o reflexo daquele momento? Não, o momento econômico não é que não era um momento econômico ruim, assim, tá? Mas ele tinha a Unijuí, ela começou a ficar velha e nós estávamos com muitos professores que já tinham com salário alto e não estavam produzindo, né? Então, assim, eu gosto de contar uma passagem que foi assim, que nós tínhamos um curso de filosofia. O curso de filosofia foi que fez a Unijuí crescer e ninguém mais queria fazer filosofia. E aí nós fomos para
conselho, né, universitário que tem. Nós E fomos tinha pra toda lá. uma estrutura ali que Estrutura de professores, doutores, tudo, recebendo salários muito altos e com 3 alunos. Então a gente tinha que fechar. E muitos outros cursos, como física, alguma coisa, nós tivemos que fechar. Então é uma decisões que é complicada tomar, né? Porque os professores estão há tempo lá e não é muito simpática por algumas pessoas que, olha, principalmente cursos, né, da área de educação, né, que desde aquela época começou a gestão é nesse sentido, né, de tu pensar e tomar decisões que às vezes não são emocionais, e tem que tomar. São mais racionais. Para alguns dói bastante, né? Mas nós não temos o que fazer. Bom, mas depois até o pessoal entendeu, depois com o tempo, né? Porque daí todo mundo começou a receber seus salários em dia, tudo, né? E mostramos também que ele podia ter outros cursos que eles dão aula, né? Claro. E realmente era isso, mas o curso mesmo em si, A estrutura, né, era fechado. cara. Júlio, e tu morava nesse momento, daí tu morava em São Luís, tu ia e vinha? Eu morava em São Luís. Na verdade, eu morei no hotel lá há muito tempo. Toda a época que eu tive lá, eu morei em hotel. Morava no Hotel Veracruz, lá ficava... Porque eu sempre ia, minha mala não tirava do carro. Eu ia, às vezes eu tinha que ficava por lá. Ia e vinha, então, E aí ficava. vinha. Mas a tua casa era aqui. A minha casa sempre foi aqui, né? Eu já estava casado, era aqui, né? E aí a Júlia, que foi lá estudar, daí sim, quando a Júlia estava lá, eu morei com ela lá um período, 2 anos. E aí, então, tu ficou esse período lá, mas aí depois tu continuou esporadicamente indo dar aulas somente lá, isso? Sim, mas eu sempre trabalhei em gestão. Eu digo, só não trabalhei em gestão o primeiro ano. Quando não era coordenador, era chefe de departamento, ou era vice-reitoria de administração, ou era vice-presidente da FIDEN. Então, eu tive muito tempo na gestão lá. Até o último dia que eu saí de lá, eu era na gestão ainda. Da gestão. E aqui na URI, tu ainda dá aula, né, o Júlio? Sim. Como que é a tua história com a URI São Luís? A URI eu entrei para dar aula na administração, aula de informática, de administração, e entrei para tomei uma aula de filosofia, de informática para o curso de... História? Não, era o curso que nós... Pedagogia? Agora esqueci, pedagogia. Isso, tá, quando nós tinha pedagogia, e no tempo que era na Copa Trigo ainda, Sim. né? No tempo da Copa Trigo ali, que era a URI ali. E aí foi ficando, e aí nós criamos o curso de tecnologia, tá? Um curso de tecnologia voltado para engenharia elétrica. Isso foi em 2002, 2003. Tá? O curso teve, eu acho que aí 6, 7 anos, formamos algumas turmas, daí que nós queríamos muito criar um curso de engenharia elétrica, né? E aí que nós criamos o curso de engenharia elétrica, né? O curso de elétrica praticamente... E tinha uma demanda, né, no mercado. Tinha uma demanda do mercado e a Endesa queria bancar o primeiro ano, todos os alunos. O projeto era para fazer 20, 30 alunos. Isso foi até uns 3 anos antes. Daí trocou de diretor ali e já não se concretizou. Mas a demanda da engenharia elétrica, ela sempre teve em alta em todas as universidades. O grande problema é que abriu muito a engenharia elétrica por tudo que é lado, né? Sim. E aí é difícil tu se manter. E mais o EAD agora, né? Pois é, o EAD já está ativo dessa modalidade. Sabe que engenharia, eu não acredito muito o pessoal fazer uma engenharia em EAD, tá? Então eu acho que não tem como. Tem alguma disciplina que eu dou presencial, é muito difícil ele passar, imagina em EAD. É complicado. Porque tu tem muito cálculo, muita atividade prática, né? E tem que entender um pouco, né? Às vezes tu tem que estar presente, explicar várias formas, né? Tem várias formas de resolver. Imagina, agora na pandemia eu dei um pouco de aula EAD. Aí eu pedi as contas aqui na hora, eu digo, não quero mais dar aula porque... Não estava fazendo sentido. Não faz sentido de dar aula em EAD, principalmente em engenharia. E aqui na URI tu continua como professor? Continuo como professor e sou coordenador do curso agora. Agora tu assumiu a coordenação do curso. Não fugiu da gestão de novo, olha aí, ó. Porque quando eu estava lá na Unisvi, na verdade eu nem podia estar dando aula aqui, tá? Porque eu estava na gestão lá. E eu dava quase meio escondido aqui as aulas. E daí, quando eu vim para cá, né, aí o pessoal me convidou, né, para agora assumir a coordenação do curso da engenharia elétrica. E como que tu está percebendo o mercado nesse momento? O mercado geral de educação está em baixa, né? Todos os cursos estão em baixa. É difícil uma universidade tá bem. Então, tu pega a PUC, a gente pensa que a PUC vai ter um horror de aluno, ela está com muito pouco aluno. As próprias universidades fedrais?
Mas tu pega a PUC, sabe quantos alunos? Tem 12 mil alunos, que é o que nós tínhamos em 2008 Não, na Nijuí. FIDENE. Então é muito pouco. Deus. Então todas reduziram bastante, tá? Então existe uma previsão de retomada agora para as aulas presenciais continuar, e poucos alunos estão querendo estudar, e é isso que é assim, e o estudo ele tem que voltar, não existe uma maneira das pessoas querer ser alguém na vida sem ter estudo. Pois é uma situação bem complicada que a gente vive atualmente, né? Até pela questão do custo, né, de uma faculdade. Mas ainda assim, sim, existem incentivos, né, Júlio? Sim. Eu digo que, de repente, umas universidades sofreram mais que as outras, né? Por exemplo, situação econômica da cidade, né? Então, aqui em São Luís, a URI tinha bastante gente com ProUni. Então, já cidades maiores, nós não deixava com muito, nós tinha lá 30% limitava, porque a gente sabia que um dia ia cair fora isso. Então, a gente sempre limitou a quantidade de alunos que tinha bolsa ou não. Trabalhar com números ali reais, né? Exatamente, possíveis. Né? Para não ter muito... Eu vou para mais um intervalo comercial e eu retorno para nós falarmos, então, do teu trabalho no comércio, da Nobre, que também vai completar 50 anos, logo, logo. E também, agora, mais um desafio que é o Sim de Loja. Já retornamos. CFC Cadore. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas, práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Retornamos ao Gente Aqui, estou conversando com o Júlio Bolacel, contando um pouquinho da sua história. Júlio, e aí a Nobre, né? Tá 48 anos em São Luís, de forma ininterrupta, como nós falávamos. Como que é a gestão, como que é trabalhar no comércio, que daí é outro tipo de gestão, né? Sim.
Dá para dizer que a Nobre, quem iniciou, meu pai e a minha mãe, né? Comentei diagonal aqui com a Vila Militar, né? Então nós iniciamos aqui, ficamos uns 5 anos e enquanto isso o pai construiu o prédio onde é que é a Nobre. E aí se mudamos lá e tomamos a decisão de ter a Nobre somente na parte de confecção e calçado, né? Naquela época nós vendia linha, pala, botão, tinha um monte de tecidos, né? E uma coisa muito importante até que agora eu me lembrei, que quando o pai se separou do Bolacel Irmãos, nós estávamos uma grande dúvida, nós quase fomos para o Mato Grosso. Olha. O pai esteve lá, visitando lá, para plantar no Mato Grosso. E aí, o Hilton era o mais velho, né? Então a gente chegou no consenso que era para ficar aqui em São Luís. Ficamos, de repente, com medo, naquela época era o Mato Grosso ali, era Campo O teu pai Grande. já plantava aqui? Não, o pai não plantava, um pouco por isso. O pai sempre gostou de gado, nunca plantou na vida, nem nós plantamos. E aí a gente daí resolveu ficar em São Luís Gonzaga. Olha, e aí que E aí iniciou essa iniciou a trajetória. Nobre, né? Vamos dizer, tem que dar muito mérito, né, para o pai e para a mãe. A mãe, naquela época nós viajávamos, nós não, a mãe viajava para São Paulo de ônibus, de linha, estrada de chão, daqui a Carazinho, Imagina. de Carazinho, gente que pegava asfalto, então assim, bem... Para bem uma fazer as época- compras fazer da as compras em loja. São Paulo, naquela época não tinha tanto representante no comércio. E as empresas, o que a gente conseguia mesmo para ter um pouco de moda, essa parte ali, tinha que ir a São Paulo. Tinha que ser. Mas o teu pai tinha criação de gado já, nesse Sim, período? o pai já tinha, trabalhava com pecuária. E aí tu herdou isso também, né, Júlio? Sim, sim. Tu continua até hoje Continuo, na tenho criação. ainda pecuária e ainda E aí? tenho suínos ainda. E teu dia tem quantas horas? É. Vamos ver A quantas gente horas. anda por todo lado, né? A Viu? gente Que faz horas um tu pouco, dorme? né? Vou perguntar que horas o Júlio dorme, que ele dá eu me aula. aposentei um pouco para descansar, né? Ah, Não tô teve vendo, jeito. tô vendo. Mas acho que é isso que é a dinâmica, né? Interessante, né? Então, hoje nós terminamos, né, um trabalho no hospital, né, fazendo um relatório, vai ser entregue para prefeito semana que vem. Mas, como é que eu vou dizer? Eu entro em algumas comissões que eu acho que a gente tem que fazer parte de algum dia, tá? Então, se a gente está no comércio, é interessante tu passar no Cindy Loja, conhecer, a gente aprende muito também. Pois é, daí tu né? assumiu agora a gestão do Cindy Loja atual é tua. Sim. E essa gestão, como que foi assumir o Cindy Loja? Como que tu tá percebendo o comércio atualmente? Quais são os desafios, né, que estão sendo colocados agora no comércio? O meu objetivo, olhando o Cindy Lojas, tá, é mostrar para o comércio que o Cindy Lojas ele é importante para São Luís. Nós temos duas instituições, a CI Cindy Lojas, né? A CI é a mais conhecida em São Luís hoje, mas o Cindy Loja ele é muito importante porque ele regula, por exemplo, os nossos salários, o que a gente paga para os nossos trabalhadores. É o órgão oficial perante o governo, né? E outra coisa, nós prestamos muitos serviços, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande, o Cindy Lojas, que é nós orientar SESC e SENAC. O SESC é entretenimento, viagens, cursos que tem vamos dizer, há mais serviços, né? Nós temos turismo, né? Temos a parte de odonto lá, temos pilates, tá? E o meu objetivo é nós ter um prédio novo para o SESC, tá? Então a gente já tem um aval ali do nosso ampliar presidente. e esses Ampliar serviços. os serviços, tá? Ter mais... E atender da melhor maneira, né? Exatamente, tá? E as pessoas que vão no SESC é para ser o comércio, os nossos colaboradores, os trabalhadores, também poder usufruir disso. E o SENAC, que é o outro braço, né? Nos 3 braços que tem do Cindy Lojas, o SENAC é mais educação. Então é curso técnicos, cursos hoje que nós estamos com 40 cursos disponíveis e nós vamos ter uma novidade agora na Expo Feira, que nós vamos lançar um curso que vai ser de graça para o comércio de São Luís Gonzaga, tá? E vai ter para pessoas carentes também. Então, a gente pensa que nós temos que voltar ao que nós tínhamos antigamente, SENAC e SESC. Isso é muito importante. Tá? Esse trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto, né? E o trabalhador, ele tem um desconto, né? Ele tem um desconto de 20%, quem é de empresas
E eu penso para São Luís Gonzaga, para nós crescer o comércio, para várias áreas, nós temos que botar alguns cursos técnicos. Sim. Tá? Que está faltando um pouco de qualificação, até para os empresários, como para os colaboradores. Não, e o Cindy Loja também tem uma gama de descontos com conveniados, com autônomos, com prestadores de serviços, né? Que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Que, por exemplo, o colaborador pode usufruir daquele desconto, né? Exatamente. O colaborador tem que começar a se integrar mais em cima das oportunidades que tem, né? Dos cursos que tem disponíveis, os cursos de informática. Nós temos curso de cabeleireiro, de garçom, cursos de gastronomia. Então, são vários cursos assim que a gente deve retornar agora. E além disso, né? Olhando o Senac como um todo, tá? O Senac, ele faz aquilo que a gente quer, tá? Então é o comércio que tem que pedir. Eu acho que é isso que está faltando. Então nós temos que dar uma visibilidade para mostrar que o comércio que tem que solicitar para nós o que nós podemos fazer, tá? O FEComércio tem um lab hoje, um laboratório, né, que é vamos dizer, de startups, né, que tem lá dentro do FEComércio, que é pro comércio, é para nós usufruir aquilo ali. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer para cá agora, para nós fazer um dia, para mostrar para a população o que nós podemos, vamos dizer, oferecer, né, para o nosso comércio. As vantagens, né, de se trabalhar no comércio, de se ter comércio. De se ter comércio. E o que tu está percebendo agora desse momento atual do comércio? O comércio atual... existe uma dificuldade, tá? Vamos dizer, hoje o comércio é uma dificuldade econômica, né? Que eu sou bem sincero, assim, que eu acho que a mercadoria, ela subiu muito, tá? Então nós tivemos, as pessoas estão com dificuldade de aquisição de mercadorias. E pelo motivo de subir, ele está retraído o comércio nos últimos 13 meses. O ano passado ele foi ele deu um pulo também pelo fato que também nós saímos de uma pandemia, todo mundo queria sair, né? Mas nós deveremos estar retornando, tá? O comércio o juro deve reduzir, tá? Então a taxa de juros está muito difícil do pessoal pegar dinheiro para investir, né? Então com isso agora, se pegar no último ano, nós fechamos muitas empresas aqui em São Luís Gonzaga. E não só em São Luís Gonzaga, a indústria fechou muito, as fábricas fecharam, marcas que a gente nunca imaginou que ia fechar, não estão mais trabalhando. A perspectiva é que dê uma melhora, Júlio, para o Natal, digamos assim, já no comércio, um Natal melhor. Existe vamos dizer, saiu na última, vamos dizer, a FEComércio faz uma pesquisa, né? Está dizendo que o pessoal está mais confiante agora a partir desse mês. A partir desse mês já existe uma perspectiva. Existe uma confiança muito boa, né? E o comércio teve assim fazia 60 anos que não fazia um inverno com o calor que deu, vamos dizer, né, esse ano, né? Então um inverno sem tanto frio. Sem tanto frio, né, dá para dizer, né? E com isso as empresas também ficaram com muita mercadoria de inverno. Sim. Então isso também não foi muito bom para as pequenas empresas, né? Eu gosto de dizer que São Luís Gonzaga, o nosso associado, a maioria dos associados são pequenas empresas. Nós não temos grandes empresas em São Luís, né? Isso era uma coisa que eu também gostaria de trazer mais para São Luís, as empresas de grande porte. Nós temos que ter empresas de grande porte para a comunidade de toda a região poder vir para São Luís comprar. Que daí também tu circula ali dentro daquele valor, vai circular no próprio comércio, né? A gente tem que perder essa mania de dizer que vai ser concorrente para as empresas. Quanto mais empresas tiver, melhor. Mais gente vai vir e vão estar passando nas nossas lojas. É porque tu também tem que ter uma resiliência de te adaptar aos momentos, né? Imagina, vocês têm 48 anos de história. Quantos momentos vocês já passaram? Exatamente. A gente, vamos dizer, a gente vai trocando também, as pessoas têm outros hábitos, compram as mercadorias diferentes, né? E vai tendo uma evolução, né? E com isso, com essa troca, tá, a gente também vai ser... reeducando, vai trabalhando, se adaptando, né? Tem que se adaptar às novas tecnologias que tem, né? Eu digo que assim, antes a gente tinha muito funcionário, antes nós tinha
8 funcionários no escritório para fazer só as contas a receber. A gente sempre trabalhou com carnê. Hoje não, hoje tudo automático, eu não tenho mais cobrador, né? É tudo o sistema que define. Então, isso é as nossas mudanças que tem. A venda também online, como tudo venda online, né? Hoje você trabalha muito, quase todas as nossas colaboradoras têm um celular que ela atende via WhatsApp. Então, nós vamos ter inteligência artificial entrando aí, então são várias coisas, novidade, que o comércio tem que se adaptar, senão ele fica para trás. E o gestor, na verdade, ele tem que estar ligado, tem que estar acompanhando isso, né? E é isso que eu quero trazer para São Luís, né? Via Cindy-Lojas, tá? Via Cindy-Lojas é muito importante. Tá bom. Júlio, eu quero te agradecer, quero que tu deixe o convite aí para o pessoal participar da Expo, que o Cindy-Lojas também é um dos organizadores, promotores do evento, e vocês vão estar lá com um espaço muito legal. Deixar o convite aí para o pessoal visitar. Nós somos dos diretores, né? Pamela também, a Pamela é diretora do Cindy-Loja. Bom, convidar, né, toda a comunidade, né? O Cindy-Loja participa, né, da Expo, né? São 3 grandes organizadores, né, que são a CI, Cindy-Lojas e Sindicato Rural. E gosto de dizer que a Expo é a nossa cara que a gente mostra aqui na região, né? Então, o comércio tem que estar presente e cada vez nós temos que apostar nessas feiras, tá? Porque é um momento que a gente faz de 2 em 2 anos. E o que é importante, né, para o Cindy-Loja que nós vamos trazer de novidades para a feira? Nós vamos estar trazendo para cá os óculos metaversos, que vamos estar com presença, né? Nós vamos ter uns totem, que é os totem para a gente também ver como é que nós estamos na nossa região em várias linhas, tá? Até na política, até nas leis, então mostrar que o comércio também trabalha nessa linha, ela não é política, tá? Mas ela trabalha com política porque nós temos que trabalhar com política, porque as leis são definidas, né, na política. Então vai ser muito importante, tá? E nós vamos estar com o Sesc lá, com os brinquedos, tá? Vai ser de graça também, o pessoal pode ir lá participar. Tá toda a região convidada, né? Dizendo que Cindy-Lojas já começa lá em Bossoroca, Santo Antônio, vai a Porto Xavier, né? Nós somos 8 cidades que tem aqui. E estamos fazendo uma convenção agora para Rolador. Viu? Isso aí. Que não tinha. Júlio, a gente conheceu um pouquinho da tua história, foi muito bacana, então. O que tu nos diz? Não se aposentar nunca, aposentar-se nunca. Aposentar por enquanto não, ainda por enquanto não. Mas tá mais tranquilo? Como é que tá? Eu já, como é que eu vou dizer, com o tempo assim, eu já não me estresso tanto quando tem alguma coisa que dá errado, né? Porque a gente sempre tem, por exemplo, algo que nos incomoda, né? E esse nos incomodar, se a gente deixar acontecer, uma hora vai melhorar, entendeu? Então a gente, ou ser mais objetivo, focar mais, ser mais direto em algumas coisas é muito importante na vida. E agora aproveitar a neta. Aproveitar a neta, né? Que agora já é vovô, né? Já é vovô, já tô lá com 8, 9 meses, né, da netinha aí. Isso aí. Então tá bem, muito obrigada. E estamos aqui sempre à disposição. Nós retornamos na próxima terça-feira no Gente Daqui.